Ô turma, que chuva foi aquela ontem, hein? Até você que tá hoje, tem previsão de chuva nesses dias? Se por acaso você encontrar uma área alagada, pelo amor de Deus, não passa com o teu carro, rapaz. Pode ter um buraco, um bueiro sem tampa e você pode ficar agarrado na correnteza, tá bom? E se você tem ali um sinal de alerta, uma bandeira, uma faixa dizendo, uma placa, que é uma área sujeita a alagamento, não para teu carro nesse período. E você sabe que a gente vai entrar no período chuvoso agora, a gente já tá nele, vai até abril, e os próximos meses são meses muito problemáticos, principalmente dezembro e janeiro, tá bom? Agora, eu queria falar da chuva de ontem. A quinta-feira, né? Foi o dia de contabilizar os prejuízos causados pelas fortes chuvas que caíram ontem na região de BH. Para se ter uma ideia, a região de Venda Nova recebeu em 2 horas mais de 30% de toda a chuva esperada no mês. O Clever Ribeiro o repórter está na região e está acompanhando a situação dos moradores. Boa tarde, Clever. Exatamente, William Travassos, a situação ficou muito complicada aqui em Venda Nova, porque, pessoal, o piscinão da Vilarinho transbordou e, claro, a água foi parar em diversas ruas e avenidas aqui da região. Boa tarde para você, William, para quem nos acompanha. Olha só, inclusive, diversos carros ficaram amontoados, né, na tarde dessa quarta-feira por causa do temporal. Situação mais complicada aqui na rua Doutor Álvaro Camargos, onde um taxista, um senhor já idoso, precisou ser resgatado. A gente vai conversar aqui com o dono de um comércio, tem um bar aqui na Álvaro Camargos, o Tiago Lopes, ele que vai detalhar pra gente toda a situação. Tiago, foi por pouco que esse taxista não acontecesse algo pior com ele, né? Boa tarde. Boa tarde. Graças a Deus, né? Não aconteceu uma tragédia pior. E não é de hoje, né? A gente vem lutando com essas enchentes, com o rompimento dessa barreira aí, agravou mais ainda essa situação aqui pra gente, mas graças a Deus sem vítimas. E como é que foi todo o resgate ali do senhor, aquele momento? Explica pra gente. Foi um desespero total, né? O motoqueiro, o pessoal da UPA que jogou a corda pra fazer esse resgate do taxista, do senhor já de idade. Quando ele caiu na água que foi mais complicado ainda, mas graças a Deus deu tudo certo. E depois que a água baixou, os carros ficaram amontoados por aqui? É o mais triste, né? A gente luta anos para conquistar um bem e ver por coisas de minutos nossos bens embora por causa de mais uma enchente, né? Deixa um recado então para as autoridades, né? Pra dar uma olhada pra gente, uma atenção melhor pra nossa região aqui, que não é de hoje que a gente vem lutando, pelejando, insistindo para concluir o quanto antes essas obras, pra gente não passar por mais sustos desse jeito e mais prejuízos, né? Ok, muito obrigado. Então conversamos aqui com o Tiago Lopes, ele que tem um bar aqui na rua Álvaro Camargos, bem ao lado aqui da UPA Venda Nova, onde a situação ficou muito complicada. Um pouco mais cedo, William Travassos, a gente rodou aqui também a região Venda Nova, estivemos lá no Parque Fazenda Lagoa do Nado, que é no limite aqui com Venda Nova, Pampulha, Zona Norte, toda essa região, e por lá, como a Itatiaia vem acompanhando, devido ao alto volume de chuva também, a barragem não suportou e acabou se rompendo, uma grande cratera neste momento por lá, e a lagoa artificial está toda seca. Estivemos também, gente, no bairro Planalto, onde diversas ruas ficaram alagadas, inclusive uma casa em uma rua mais baixa, a água invadiu, derrubou cerca de 3 muros e a família ainda está contabilizando os prejuízos. Por aqui na região da Vilarinho, os comerciantes limpando as lojas, os moradores também revoltados com toda essa situação, porque não é a primeira vez que chove e alaga. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, né, em nota, choveu cerca de 70 milímetros em 1 hora, ou seja, é chuva pra matar em relação ao acumulado de chuva, né? Na tarde passada, cerca de 100 milímetros concentradas em pouquíssimas regionais, né? Norte, Venda Nova e também a região da Pampulha. Lembrando que o Barreiro também sofreu com alguns alagamentos, principalmente lá na Sinfrone Brochado e também no bairro Milionários, onde uma família ficou ilhada. A gente continua acompanhando, né, William Travassos, a situação da chuva nessa quinta-feira, dia seguinte do temporal da quarta, que causou muitos transtornos e prejuízos para o morador e comerciante de Belo Horizonte. Eu volto com você no estúdio. Bom, obrigado, Clever. A gente já tem o Oswaldo Diniz posicionado. Eu peço 1 minuto ao Oswaldo, porque já que
O nosso ouvinte falou com o Clever sobre as obras. Eu estou com o secretário de obras de BH, que é o Leandro Pereira. Leandro, muito boa tarde. Obrigado por você ter aceitado o convite da Itatiaia. Bom, as obras funcionaram ou não funcionaram? Bom, William, nós temos diversos pontos onde é que a gente já executou obras. Venda Nova. Venda Nova, foi especial. A reclamação ali, essa parte de Venda Nova, Planalto. Exatamente, ali inclusive tem pontos no qual a gente já executou obras em Venda Nova em especial, ali perto do Córrego do Nado e do Vilarinho, nós estamos executando obra. As obras que já foram realizadas serviram para que a gente não tivesse ali lâminas de água de 2 metros ou uma lâmina de água maior ainda, que esse montante de água, sim, esse montante é capaz de matar as pessoas. O volume de água que a gente observou é um volume muito significativo, foi um evento muito extremo que ocorreu naquele local. Então, as obras contribuem para que a gente não tenha ali um cenário pior. Mas as ruas alagaram. É isso mesmo, as ruas alagaram. Eu te faço, por exemplo, essa história da barragem. Né? Teve gente falando, a barragem estourou, faltou vistoria. Isso é verdade? Não faltou vistoria. Nós temos laudo recente de estabilidade da barragem. O que de fato ocorreu foi uma chuva muito significativa, né? A água da barragem passou por cima do barramento, isso galgou o barramento, o que culminou no seu rompimento, né? A gente acionou todo o plano de segurança de barragem, a gente fez, né, entre outras medidas, isolamento das vias, onde é que poderia ter manchas de inundação, e que a gente observou que o sistema de drenagem que ficava a jusante da barragem funcionou, então a gente não teve nenhum prejuízo em relação ao rompimento dessa barragem. O que é importante dizer é que as obras têm a sua capacidade, né, obviamente sua capacidade de retenção de águas. E não por outro motivo, a gente vem executando outras obras, em especial em Venda Nova, como você citou, né? Nós temos 2 reservatórios profundos que já estão sendo executados para que a gente consiga retirar, traduzindo, né, retirar essa água que corre ao longo da via para que a gente consiga fazer reservação. O senhor consegue, secretário, explicar para a gente quantas obras vocês têm hoje nessa área de infraestrutura, né, de prevenção de chuvas e alagamentos? Olha, a gente deve ter aí em torno de 11 obras de grande porte. De grande porte. Quantos, em valor? Falando de quanto? A gente estima assim entre 1 bi e 1,5 bi de investimento. 1,5 bi, né? E as pessoas falam assim, poxa, Belo Horizonte, com todo esse investimento, com todas essas obras, ainda está alagando. E aí, eu gostaria que o senhor falasse dessa complexidade pra gente, porque a gente sabe que Belo Horizonte tem 700 quilômetros de rio, né, canalizados. Nós temos obras ou áreas que foram construídas há mais de 50 anos, que não tinha nenhum tipo de planejamento ou planta de hidráulica, de escoamento de água. Enfim, a cidade cresceu de forma desordenada. Então eu queria saber do senhor o seguinte, quando vai ser possível um dia você evitar esse tipo de alagamento em Belo Horizonte? Isso é real? Você acha que isso é possível? William, o que a gente tem que ter muita clareza, além de tudo isso que você disse, em termos de planejamento urbano, é que no passado houve-se uma opção de fazermos avenidas sanitárias. Ou seja, áreas... O que é avenida sanitária? Avenida sanitária seria áreas que percorrem um córrego. Você faz o tamponamento dele e constrói uma avenida. Tipo a Barão Homem de Melo. Barão Homem de Melo, eu descobri outro dia aqui que o rapaz falou pra mim, ele mora nessa comunidade em frente, falou assim, olha, aqui tinha uma ponte, eu atravessava a ponte, passa um córrego aqui. Falei, não passa. Ele falou, passa. E esse córrego é aquele que traz o problema na Silva Lobo, no ponto. É isso mesmo? É exatamente isso. O que a gente viu lá em Venda Nova, que é a Dr. Alvo Camargo, é exatamente um tamponamento de um córrego. E é tão interessante que a via, ela faz o meandro do córrego, então ela não é nem em linha reta, né? Ela faz todo o contorno que anteriormente seria um córrego, ou seja, nós estamos em fase, né, já que já está posto essa realidade, né, o nosso esforço é para a gente tentar diminuir essas incidências de alagamento onde anteriormente era um córrego, onde a gente tinha ali onde a gente observava ali que tinha um córrego a céu aberto e hoje não tem mais. Então esse é um grande desafio, né? Então a gente dota a cidade de infraestrutura para que ela consiga ser mais resistente. Sim. Nós dotamos a cidade de ações de prevenção e a Defesa Civil pode dizer muito melhor sobre isso, né? Para que as pessoas tenham noção do risco, tenham noção de atitudes em relação ao risco, né? E dotamos a cidade de resiliência. Então hoje, depois desse evento climático de grande vulto, né? Que a gente observou ontem, a gente já tem a cidade funcionando. Obviamente, nós vamos prestar assistência naqueles que hoje precisam de maior amparo. A Defesa Civil está fazendo esse serviço. Sim. Nós temos as equipes nas ruas fazendo as limpezas que são necessárias, mas a cidade
está funcionando novamente, né? Eu acho que isso é esse conjunto de ações. 2 horas depois a água baixou, é isso? É menos de 2 horas. 2 horas depois estava tudo liberado. Deixa eu te falar uma coisa. A gente, olhando para o mapa hidrográfico, a gente tem ali um verdadeiro emaranhado, né? E é possível ver, você tem o Arruda, você tem o Rio da Onça. Em algum momento esses rios se encontram. E é justamente onde vocês estão atuando para tentar fazer o escoamento dessa água? Dá para falar isso? William, a engenharia hidráulica, na verdade, ela é um assunto assim muito complexo. É feito por especialistas mesmo. E a prefeitura tem um quadro técnico muito bem preparado para fazer esses estudos. Então, assim, vai depender muito da característica da própria bacia. Né? Nós temos algumas soluções de alguns desses rios, que é fazer reservação. Outras a gente vai fazer o escoamento. Então, assim, a depender de como que a bacia é do local. Então, assim, para cada local tem uma tecnologia para ser empregada. O senhor falando da Defesa Civil, o Coronel Valdir Figueiredo, né? Ele que é subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, está ao vivo com a gente aqui também. Muito boa tarde. Eu até perguntei quando ele chegou assim, quantas horas você dormiu hoje? Ele falou para mim, eu dormi 2 horas. E essa é uma rotina nesse período de chuva, né? Perfeito, William. Prazer falar com você. Obrigado por você ter vindo aqui. Da Itatiaia. Realmente ontem nós tivemos um evento climático extremo e é uma realidade que nós precisamos nos preparar para conviver com ela. Essa realidade, ela está presente não só aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas no Brasil e no mundo. O senhor fala sobre esse evento extremo, né? Hoje o noticiário aqui em Belo Horizonte trazia essa fala. Só para a gente ter uma ideia, 5 milímetros por hora, chuva fraca. De 5 milímetros a 25 milímetros por hora, nós temos a chuva moderada, correto? De 25,1 a 50 milímetros por hora, chuva forte. Mais de 50 milímetros, chuva muito forte. Nós tivemos no acumulado de ontem na região do vetor norte, quantos milímetros? Foram mais de 70 milímetros em pouco mais de 1 hora. Ou seja, são 70 litros de água no metro quadrado. É Perfeito. Isso? Exatamente. Uma chuva extremamente forte que tem um potencial de drenar uma quantidade muito grande de água para esses canais, para os sistemas de drenagem, que pode realmente ficar comprometido e causaria desastre não só em Belo Horizonte, mas em quase todas as cidades que têm uma topografia acidentada como Belo Horizonte. Quantos chamados ontem, Valdir? Nós tivemos 64 chamados para atendimentos pela Defesa Civil. A maioria deles estavam associados a alagamentos e quedas de estruturas de contenção, de muros, de risco construtivos. Mas queda de muro geralmente não é aquele problema que o cara não faz a obra direito, né, de drenagem, a água fica represada e o muro vem abaixo? É um caso típico e que aconteceu ontem, né? Os muros, eles são feitos para estrutura de contenção de terra. E quando não há um sistema de drenagem adequado nesse muro, a água não escorre como deveria escorrer dentro dos sistemas de drenagem, ela se acumula e produz um esforço muito maior, porque o muro não foi feito para funcionar como uma barragem de água. Então, é muito comum a gente ter, nesses casos, obstruções nos sistemas de drenagem e os muros virem a colapso. É muito importante as pessoas fazerem a manutenção preventiva nessas estruturas e ao perceber que o muro apresenta alguma patologia... Vou fazer uma pergunta. Valdir, a Defesa Civil está em alerta, né? A partir desse período chuvoso, vai até abril. O principal risco, por exemplo, ontem nós não tivemos deslizamento de encosta, né? Mas nesse período de dezembro e janeiro é onde nós estamos no estado máximo de atenção? São os meses mais chuvosos na nossa região. São cerca de 340 milímetros em média. 340? Sim. Mas pode cair 100, 150 num dia. É imprevisível, né? Mas ontem foram 70. Não. Veja bem, William, nós não conseguimos dimensionar com precisão fenômenos climáticos. Os nossos modelos matemáticos, os nossos sistemas de monitoramento, eles conseguem antever a possibilidade, mas não dizer com precisão que aquilo vai acontecer ou que aquilo não vai acontecer. Inclusive ontem foi isso que aconteceu, né? Porque aí essa formação, essa instabilidade, ela começa na região de Betim, Contagem, e depois quando chega aqui, ela ganha força, foi isso? Exatamente. Choveu muito forte na região de Esmeraldas, Betim, Contagem, e esse sistema avançou em sentido Belo Horizonte. A parte que poderia ser mais afetada, que seria a região sul, Barreiro, Centro-Sul, Oeste, o sistema se arrefeceu, mas no entanto ele se fortaleceu no vetor norte, onde nós tivemos a formação daquela tempestade, que realmente foi muito forte, foi um evento muito perigoso sob o ponto de vista aí, do volume de chuva
no curto espaço de tempo em uma área que tem as suas características próprias de vulnerabilidade. Leandro Pereira, secretário de Obras, e as encostas? Quantas obras temos hoje? Mas antes de falar com ele sobre a situação das encostas de BH, eu queria trazer o Oswaldo Diniz, que também foi conferir os estragos causados pela chuva. Oswaldo, o que a turma tá falando aí? Ele tem um depoimento emocionante, não tem? Boa tarde, Oswaldo. E eu tô com o senhor José Domingos da Paixão, que infelizmente é um retrato de como a chuva, né, pode trazer transtornos e prejuízos quando não há estrutura para poder suportar essa força pluvial. Ele tem 61 anos, vai fazer agora, no próximo domingo, 61 anos de idade, recebeu infelizmente um presente antecipado de aniversário que ninguém gostaria de ter. Ele perdeu tudo na casa dele. Ô, seu José, o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com auxiliar de limpeza, faço limpeza no colégio Leonora Perio 7, lá na Bernardo Vasconcelos, Cachoeirinha. E o senhor chegou em casa do trabalho e viu o cenário. O senhor consegue lembrar o que o senhor viu? Quando eu cheguei na minha casa, por volta de 5 horas da tarde, mais ou menos, aí já encontrei a minha esposa aqui com o vizinho aqui, com tudo alagado aqui, tudo cheio de água. O cenário foi esse aí que eu encontrei: cama boiando, colchão boiando, geladeira boiando, fogão boiando, os mantimentos tudo boiando, tudo, perdi tudo. Quando eu cheguei aqui, a sua esposa ainda limpava com um rodo o feijão que estava espalhado no chão, e o seu filho, que é um garotinho, tá deitado num colchão improvisado ali e consegue dormir o sono da criança. A criança tem sono pesado e ainda consegue dormir em meio a isso tudo. Mas, infelizmente, não salvou nada na sua casa. Não salvei nada, meu amigo, nada. A única coisa que eu consegui salvar até agora foi um fogão que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu lembrei foi de tentar limpar o fogão para ver se conseguia salvar, mesmo porque para fazer o Toddy dele, que ele toma Toddy com leite, né? É o alimento dele preferido, é o Toddy com leite. Aí eu fui tentar salvar e consegui salvar o fogão. Foi a única coisa que eu salvei até agora, que o resto não tem nada, não salvei, não consegui salvar nada, perdi tudo. Um pai de família é um corte no coração, né, meu irmão? Nossa, um corte só não, isso é um final de carreira, vamos falar assim, final de carreira. São 20 anos que eu tenho aqui em BH e 20 anos de trabalho que consegui perder agora em uma hora de relógio praticamente. Como é que o senhor está pensando para tentar recuperar disso? O que eu estou pensando primeiramente é o seguinte: arrumar um lugar seguro para mim morar, botar a minha família de baixo, né? Para poder a gente, primeiramente, Deus, ver se Deus abençoa nós, que nós reerguer ou achar uma ajuda de alguém para poder estar dando ajuda a gente, até mesmo o próprio governo mesmo, né? No termo de moradia, que a gente não tem moradia, a gente vive de aluguel. É o que eu peço mesmo, é mais moradia, porque saúde, graças a Deus, é o que resta pra gente ainda, e o resto nós corre atrás, né? Boa sorte pro senhor. Muito obrigado, bom trabalho pra você também. É isso aí, é com vocês aí no estúdio. Obrigado, Oswaldo. Bom, força para esse senhor. O que a gente pode fazer para ajudar? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender o que acontece ali. Ele tem uma espécie de vale, tem 2 rodovias, as casas estão abaixo, ou seja, a configuração do terreno acaba provocando isso, Waldir. Perfeito, William. Lá há um sistema de drenagem, mas em razão do grande volume de chuva que nós observamos ontem, ela não suportou essa drenagem, naturalmente as casas foram afetadas. A Defesa Civil imediatamente se deslocou para o local ontem à noite, estamos lá presentes. Hoje continuamos, fizemos o cadastramento de todas as famílias afetadas, todas as pessoas. Estamos fazendo, nesse momento lá, a distribuição de itens de ajuda humanitária e distribuição de alimentação para aquelas pessoas que, inclusive, não tiveram condição de fazer o seu próprio almoço. Bom, então, o primeiro momento é essa ajuda humanitária. Inclusive, o secretário está aqui do meu lado, o secretário de obras. Não tem, quando a pessoa fala assim, eu preciso de uma casa, né? A minha casa foi destruída. Como é que funciona isso? Só pode explicar pra gente? Bom, a gente vai fazer uma avaliação socioeconômica, né? O primeiro momento é da ajuda humanitária. Depois, eventualmente, pode ter algum tipo de avaliação, né? Eventualmente pode ser direcionado para um bolsa aluguel, para a pessoa ter ali condições de se readequar, condições no tempo de se readequar, de se reestruturar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós não tivemos queda de encostas ontem.
Quantas obras de encosta nós estamos em andamento hoje em Belo Horizonte? Olha, William, nós fizemos mais de 300 obras de encostas nos últimos 2 anos. Mas onde estão essas? Porque eu não vejo uma grande obra assim, monstruosa. Você fala assim, caramba, olha que encosta que eles estão fazendo. Por que a gente não vê isso? Na verdade, essas obras que a gente faz são em áreas muito vulneráveis, né? Geralmente não são áreas que tradicionalmente a gente circula pela cidade. Não são dentro nas de uma vila, numa favela, é isso? Dentro de uma vila, de uma favela, locais que tem pouca infraestrutura, no qual a prefeitura chega infraestrutura. Entendi. São áreas de grande risco, né? A gente mapeia como principalmente aquelas áreas que têm chances de ter algum tipo de acidente geológico. Então essas obras trazem segurança para aquelas famílias que ali moram, né? Então é uma... Quanto a prefeitura gastou fez de investimento nessas obras de encosta? William, seguramente mais de 100 milhões foram investidos nesses últimos 2 anos. Né? O senhor acredita que foi isso que, enfim, que resultou no que, por exemplo, nós tivemos ontem, assim, nós não tivemos deslizamento de encostas. É claro que nós vamos entrar agora no período mais chuvoso, dezembro e janeiro. Esse risco não está afastado. Mas só acredita que essas obras, elas produziram o efeito necessário? Produziram, né? A gente não vai dizer que não vai haver, né? Pode haver porque hoje algum morador pode fazer um corte dentro de um talude e se colocar em risco, né? Mas as obras que a prefeitura vem fazendo faz com que diminua essa exposição. Então, daquilo que a gente identifica que tem maior risco, a gente consegue fazer projetos, consegue fazer intervenções para que esse risco seja mitigado. E isso reflete no número, né? A quantidade de deslizamentos nos últimos anos vem reduzindo. Não quer dizer que não ocorra, mas está reduzindo. Secretário, para finalizar, quando o senhor fala que a cidade teve uma chuva, foi um evento extremo, ela alagou, mas a cidade voltou ao normal. Esse será o nosso novo normal? O senhor acredita nisso? Olha, haja vista as mudanças climáticas, a gente vai ter que se preparar. Sob o ponto de vista das ações do poder público e sob o ponto de vista de comportamento da população, né? A gente não pode negar que as áreas que são hoje suscetíveis à inundação, em tempos anteriores eram vales, eram onde corriam córregos, né? Então a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. O que a gente observa, né? São períodos chuvosos que pode estar, inclusive, dentro da sua ali, média meteorológica, mas a gente observa também que em determinados dias a gente pode ter uma pancada de chuva muito grande. Então é isso que a gente chama de evento extremo. Não quer dizer que está chovendo menos ou mais do que a média, embora a gente observe isso ao longo de alguns anos. Foi uma configuração que produziu um índice pluviométrico além do normal. Além do normal, num dia específico, em pouco tempo, entendeu, William? Numa área muito restrita. Então, essa é a característica que a gente vem observando das chuvas aí nos últimos 5, 6 anos. E a gente vai aprender a conviver com isso e fazer a cidade funcionar depois de um evento desse. Exatamente. É esse que é o grande desafio que a gente tem. Bom, Coronel Valdir, alerta para a turma aí, para a turma receber informações dos alertas da Defesa Civil. Perfeito, isso é muito importante. A antecipação de providências, a comunicação eficiente, ela salva vidas. Inclusive, nós estamos com alertas de chuvas para os próximos dias, aí, inclusive no feriado. As pessoas, elas precisam entender da importância de receber alertas precoces, acompanhar o que acontece em tempo real na cidade. A Defesa Civil, ela mantém uma estrutura de monitoramento 24 horas e compartilha as informações do que acontece na cidade em tempo real através das redes sociais. Qualquer pessoa, ela pode receber os alertas da Defesa Civil em @Defesa Civil BH. É só procurar nas redes sociais, se cadastrar e receber os alertas de risco da Defesa Civil. Bacana. Eu queria agradecer ao subsecretário de Proteção de Defesa Civil de Belo Horizonte, Coronel Valdir Figueiredo Vieira. Queria desejar ele um bom descanso, mas eu sei que o dia ainda está longo. Mas obrigado por você ter vindo aqui. Ao secretário de Obras de BH, o Leandro Pereira. Leandro, obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos, né? Eu acho que tem muito achismo. As pessoas às vezes falam muita coisa e não sabem o que está acontecendo realmente na cidade. E é importante que a gente use essa voz da Itatiaia para esclarecer a população e mostrar o que está sendo feito, né? Essas obras da encosta sempre foi um questionamento meu que eu não via acontecer. Mas aí a gente começa a entender, está acontecendo uma obra pequena aqui, a outra ali, mas nós temos mais de 300 que foram realizadas e ainda estão em andamento. Obrigado pela gentileza do bate-papo. Eu que agradeço, estou à disposição.